Oi gente, boa tarde, aqui é o podcast Super Mário e a gente vai conhecer um pouquinho do Mário de Andrade e suas obras, principalmente sobre a música. Para início de conversa, eu queria saber quem foi Mário de Andrade para o João. Então, para mim, Mário de Andrade foi um grande mentor e intelectual da geração de 20 dele. Foi também um poeta, prosador, pianista e funcionário público. E acima de tudo, era um homem compromissado com o desenvolvimento cultural no Brasil, que ele levou isso para a vida inteira. Nossa, cara, era trabalhador, né? Sim, muito. Então, Camila, e além de tudo isso, o que Mário de Andrade fez na Semana da Arte Moderna? Então, o Mário participou da Semana de Arte Moderna, que inaugurou o modernismo no Brasil, sabia, Rô? Sério? Sim, e ele também buscou divulgar em seus textos elementos da cultura brasileira e criar um sentimento de identidade nacional. Mas eu tava curiosa, Bianca. Mário de Andrade foi um dos principais nomes de qual movimento mesmo? Ele foi um dos principais nomes do movimento do modernismo brasileiro, que foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, que aconteceu no campo da literatura e das artes plásticas. E sabendo de tudo isso, quais grandes personalidades do modernismo ele estava ao lado quando estava ajudando na Semana lá da Arte Moderna em 1992? Você sabe me dizer, Ana? Ele era muito amigo do Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e Menotti da Puxia. Toda terça-feira ele convidava eles para ir na sua casa, para conversar, tomar um pouco de café, onde eles acabaram formando o grupo dos 5. Nossa, que legal! Então, Isabela, você que é grande fã da música, qual é a mais conhecida de Mário de Andrade? Nossa, realmente, que bom que você lembrou. Então, quando nós iniciamos a pesquisa sobre Mário de Andrade, a primeira música que encontramos é Viola Quebrada. Mentira, eu amo essa! Eu também, Rô. Então, Mário de Andrade resgata musicalmente a cidadania do falar caipira brasileiro, valorizando a identidade linguística que o constitui. Agora que a gente já sabe a música mais famosa de Mário de Andrade, eu tava aqui pensando, por que ele começou a escrever música? Então, Rô, o Mário ele dizia não levar muita fé nos conteúdos publicados em mídia impressa. Por isso, selecionou e organizou alguns desses escritos, disponibilizando-os na obra Música, Doce Música, de 1933. Tanta dedicação à música não fez do nosso grande intelectual um compositor prolífico. Desculpa, uma palavra difícil dessa não tá no meu vocabulário. Relaxa, Rô. Prolífico significa gerar muito. Nossa, agora faz sentido, porque ele apenas compôs 2 músicas e não sabia por que ele não se considerava um compositor. De fato? Gente, vocês sabiam também que uma música muito conhecida dele foi batizada de Maroca, que também é conhecida e chamada de Viola Quebrada, uma bela modinha com forte sotaque caipira. Isso explica porque ele enfatiza tanto o sotaque caipira nas obras dele. Esse apego ao folclore é demonstrado nas várias viagens etnográficas que o escritor fez pelo Brasil. Caraca, Lohane, você é realmente uma grande fã dele, hein? Eu gosto muito. Mas, Lu, você sabia que a primeira música dele foi o hino do grupo de Gambá, que era uma brincadeira que ele fazia durante as reuniões com seu grupo modernista, na casa da doutora Olivia Penteado. Nossa, que interessante. Que legal. Fala, Camila, você por aqui de novo? Oi, Rô, eu por aqui de novo. Gostei tanto de conversar com você que eu voltei, hein? Que amor. Já que você tá aqui, fala um pouco pra gente sobre o poema Serra do Rola Moça. Então, Rô, esse poema se tornou música pelo Martinho da Vila. E nele relata a história de um casamento que acabou em tragédia. Pois ao retornarem para casa, os noivos atravessaram uma serra e no caminho o cavalo da moça escorregou no cascalho. Nossa. E caiu no fundo do grotão. Desculpa, eu realmente não li o dicionário. Afinal, o que é grotão? Então, Rô, não tem problema. Grotão seria um barranco afastado das grandes cidades. Obrigada. Então, João, voltando lá no início da nossa conversa, você comentou que Mário de Andrade é pianista, mas qual é a história por trás de tudo isso? Assim, ele era pianista, porque em 1903 aconteceu uma forte tragédia transformando os planos de Mário. Seu irmão caçula, Renato, faleceu após uma partida de futebol. Caraca, foi uma tragédia. Sim, muito. Seu irmão caçula Renato também estudava piano e era um dos mais destacados alunos de sua sala. Nossa, Lô, você ficou sabendo da tragédia que aconteceu com o irmão de Mário de Andrade? Sim, Rô, o Mário ele ficou extremamente abalado com a morte de seu irmão, que ele adquiriu tremores nas mãos, o que impediu ele de continuar a ser um pianista. Por isso que pouco a pouco então ele passou a se dedicar mais ainda à literatura e ao exercício da crítica cultural. E Rô, você sabia que ele estudou piano desde cedo, tendo concluído o curso no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo lá em 1917? Mesmo ano em que publica seu primeiro livro de poemas? Sério? Que bacana!
E também com a morte do pai, ele passou a trabalhar como professor de piano. Gente, para complementar, eu vou falar sobre o Mário e o nacionalismo musical brasileiro, que foi um movimento que surgiu em função de uma realidade peculiar, experienciada ainda nos primeiros anos do período republicano brasileiro. E com o advento da industrialização, houve uma tentativa governamental de erradicação da cultura popular. Todo e qualquer elemento populesco que pudesse prejudicar a imagem moderna relacionada ao país era prontamente rechaçado e perseguido, gente. As intervenções urbanísticas expulsavam os pobres do centro das cidades. Havia controle sobre festas religiosas e carnavalescas, e quando se tratava da presença do culto afro-brasileiro, as tentativas de erradicação eram evidentes. Sim, foi nesse clima que o Mário de Andrade e outros modernistas decidiram promover estudos acerca das referidas manifestações. As teorias do modernismo musical basicamente vislumbravam que os compositores brasileiros falassem a língua nacional, que conhecessem a língua rural, ocultada e preterida pelos ares da civilização. De certa forma, almejavam também modificar as fronteiras existentes entre a cultura popular e a cultura erudita. Verdade, Isa, mas você sabia que a música produzida no Brasil de então era revestida de uma roupagem europeia? Pelo ideário modernista, os elementos musicais brasileiros que eventualmente estivessem contidos numa obra poderiam desaparecer. Um exemplo disso seria a produção das óperas de Carlos Gomes, que usava uma roupagem italiana, no qual o Mário de Andrade costumava criticar, preferindo o bordão. São aidas feitas sobre medida para verdes. Gente, apesar de suas muitas ocupações, o Mário ele também preservava um pouco do seu tempo para repassar conhecimentos aos jovens intelectuais, muitos deles aspirantes a músicos, que com o passar dos anos tornaram-se renomados compositores brasileiros, deixando para o Brasil heranças musicais de valor inestimável. Vocês sabiam que Mário de Andrade fazia de sua casa uma sala de estudos, onde jovens podiam consultar o acervo de sua biblioteca e, ainda, em conversas informais, beber de todo o seu conhecimento? Luciano Galê, Francisco Mignoni, Guerra Peixe, Camargo Guarneri e até mesmo Heitor Villa-Lobos foram alguns dos compositores influenciados pelas ideias de Mário de Andrade. É importante saber que os discípulos de Mário de Andrade, apesar de terem deixado ao país um acervo riquíssimo em obras, muitas vezes não tiveram a coragem de estampar os seus próprios nomes em suas composições. Mas por quê? Talvez por medo de serem repelidos do cenário da música de concerto ou mesmo por considerarem que tais composições pautadas no elemento popular fossem incompletas ou menores, já que esta era a mentalidade hegemônica social da época. O fato é que, por vezes, ao se valerem de ritmos específicos brasileiros, como congadas, maracutus, cantigos de Xango, repente e cavalo marinho, tais compositores optavam pelo uso de pseudônimos. Apesar disso, deixaram obras que, assim como as de Mário Andrade, foram capazes de atravessar o tempo e as fronteiras. Hoje, em pleno século XXI, compositores das décadas 30 e 40 têm suas obras executadas e utilizadas didaticamente em conservatórios musicais de todo o mundo. E para concluir, Mário faleceu de um ataque cardíaco, vítima de um infarto miocárdio aos 51 anos, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 1945. E foi enterrado no cemitério Consolação, localizado na região central da cidade. Se vocês quiserem visitar e fazer, dar flores pra ele, a gente agradece. Todos entendemos os sentimentos, Ana. Nossa, gente, muito obrigada por terem participado. Foi um prazer imenso de receber vocês aqui. A gente finaliza a nossa conversa com esse tanto de informação que a gente recebeu desse artista incrível que a gente teve na nossa geração. Eu espero que todos vocês que tenham escutado isso daqui tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais sobre ele. Eu agradeço muito a participação do João, da Ana, da Lohane, da Camila, da Isabela, da Giovana e da Bianca nesse podcast incrível Super Mário, gente. Muito obrigada. Resolveu, pra gosto seu, me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isto é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira, vem depois a fruta que dá gosto de saborear.